Se você se percebe às vezes sem esperança de que vai conseguir mudar uma situação ou um determinado padrão de comportamento, e se você já se viu pensando ou dizendo, gente, já vi, já entendi, já fiz terapia e tô no mesmo lugar, talvez esse vídeo possa te ajudar. Se não é o seu caso, mas você tem se percebido adiando começar o seu caminho do autoconhecimento ou dar mais um passo, adiando olhar de frente para uma situação desconfortável na sua vida, também vou falar sobre isso aqui. Nós estamos fazendo uma série de gravações de 5 vídeos a respeito de possíveis desafios que podemos encontrar no caminho do autoconhecimento. Esse é o 3º vídeo, onde eu vou falar sobre a pressa e o adiamento. Eu achei muito incrível, porque eu estava gravando um vídeo por semana. Quando chegou esse tema, eu fiquei muito ocupada, eu precisei fazer muita coisa. E só estou gravando hoje, 4 semanas depois. E eu me questionei hoje, será que eu caí na armadilha do adiamento? Eu acho que sim, quando era para eu falar sobre esse tema, nossa, eu não achei tempo mais para fazer. Mas aqui estou eu, vamos fazer. Vou começar falando sobre a pressa, que é um possível desafio que você pode encontrar. Então, provavelmente, você já deve ter sentido isso, uma frustração de se ver num lugar de novo, numa situação de novo, que aparentemente você já fez tudo o que podia para mudar, para compreender, e aí você dá aquele grito dentro, eu não acredito que eu tô aqui de novo. Eu não andei em nada, pensei que eu já estava modificando isso e olha eu aqui. Então, calma. Talvez você tenha caído na armadilha da pressa do ego, que por medo de sentir determinadas coisas, quer nos consertar o mais rápido possível. Mas não é assim que as coisas funcionam. Esse tipo de padrão, de comportamento, gente, ele se instalou na nossa infância. Isso quer dizer que talvez tem décadas que nós estamos agindo de uma determinada maneira e com isso criando uma determinada realidade. Vamos num exemplo que talvez possa ajudar. Então imagina alguém que tenha tido pais muito bravos e que compreendeu, para eu sobreviver aqui, eu vou ter que ficar bem bonzinho, eu não posso enfrentar eles, eu não posso com eles. Então vou ser bonzinho e vou evitar o conflito. A pessoa compreende assim, a criança compreende assim e começa a criar então uma estrutura de personalidade assim. Eu evito conflito, eu não falo o que eu penso, eu agrado as pessoas. E isso vai criando então minha realidade. Isso começa a ser a minha vida. E aí eu entro num processo de autoconhecimento e começo a perceber isso. Nossa, eu tô aqui dizendo não pra mim e sim pro mundo. Eu não tenho mais nem tempo para mim. Tem alguma coisa realmente arraigada no meu pensamento, onde eu estou pensando em estratégias para evitar que as pessoas, se desagradem comigo, na maneira que eu falo, na minha ação. Todo mundo ao redor já espera esse tipo de comportamento de mim. Então eu vou tomando consciência, mas isso não vai mudar da noite para o dia. É um processo. O processo, de amadurecimento emocional não é um caminho que eu vou percorrer e no final eu vou ser feliz para sempre, vou ganhar um prêmio e vou para o céu. Não é assim que funciona. À medida que eu vou expandindo a minha consciência, eu já vou colhendo frutos. E falando em frutos, um ponto importante quando a gente está entendendo a pressa é compreender que o que nós estamos vivendo hoje é fruto do que eu plantei lá atrás. Isso não é só uma frase bonita, isso é uma realidade. Tenta sentir ela. Então, o que eu estou vivendo no meu relacionamento, no meu trabalho, o que estamos vivendo enquanto humanidade, são frutos que eu estou colhendo de algo que eu plantei. Todas as satisfações e também as insatisfações que eu estou vivendo, eu ajudei muito, eu cooperei muito, eu participei muito para que isso esteja acontecendo.
E por que isso tem a ver com o que a gente está falando aqui hoje? Para você compreender que é um processo. Então, se eu estive até hoje plantando um monte de abacaxi, eu estou colhendo e descascando esse abacaxi em algumas situações da minha vida. Vamos pensar, vamos voltar naquele bonzinho, que é um exemplo, mas são milhares as possibilidades. Se ele está colhendo, talvez, falta de tempo, as pessoas pedindo coisas para ele o tempo todo, e aí ele começa a perceber, nossa, isso aqui tá muito difícil, essa realidade que eu estou criando para mim. Eu não estou mais aguentando. Lembra aquele lá do começo? Nossa, eu não aguento mais isso. E aí, então, ele vai entrando no processo e aí ele percebe, nossa, eu me tornei assim naquela relação com meus pais lá, eu não podia com eles. Começa a fazer algumas conexões, mas talvez com a minha realidade eu possa fazer diferente. E dentro desse trabalho, vai dando vontade de plantar outras sementes para eu colher outras coisas. Se eu quero uma vida diferente, eu preciso fazer diferente. E aí então, imagina o bonzinho, ele começa a colocar limites, ele começa a se priorizar, ele começa a plantar novas sementes. Mas, ao mesmo tempo, algumas vezes ele vai cair no antigo. Então, de vez em quando, ele vai jogar uma sementinha de abacaxi no chão. E aí ele vai comer uma uvinha doce e, de repente, vem um abacaxi. E aí que entra aquilo que eu disse no começo do vídeo. Aí ele vai dizer assim, tá vendo? Eu fiz tudo que eu podia, eu tava entendendo e olha eu aqui de novo comendo abacaxi, eu não andei nada. Não é verdade, andou. Faz parte do processo. A gente ainda vai colhendo o que plantou, a gente planta o antigo, mas o novo também vai chegando e essa realidade vai mudando aos poucos. Sabe quando você pega uma manga verde, que você fica olhando para ela? Se eu olhar cada minuto, eu digo, gente, isso aqui não está amadurecendo, não. Mas o processo está acontecendo. Por isso, é importante a gente ir aos poucos compreendendo que autoconhecimento não é um retiro que eu faço, não é um workshop, não é um livro que eu li. É dia a dia, é vida, é o sentido da vida. Eu me compreender, transformar, evoluir com paciência, como a própria natureza. Claro que vamos cair várias vezes na frustração da pressa do ego. Mas aos poucos também a gente vai pegando gosto pela coisa. Nossa, então eu sou bonzinho por causa daquela história lá atrás. Então eu posso criar uma realidade diferente. E aí nós vamos entrando no prazer do desvendar, ao mesmo tempo que caímos também nessa frustração, nesse sentimento de frustração da pressa do ego. Porque o ego, ele quer resolver rápido. Eu preciso de um namorado, eu preciso de um trabalho, o que são coisas muito legais de ter e importantes. Mas a vida é algo bem mais profundo, onde nós estamos buscando nos libertarmos de padrões mentais que nos aprisionam, que nos colocam menores do que a gente é. E aí, eu já vou juntar com o próximo desafio que a gente pode encontrar. Porque se você se percebe adiando modificar algo, ou entrar no seu caminho, no seu processo de se conhecer profundamente, ou de encarar de frente uma situação da vida que não está fácil, isso é normal de acontecer. Mas é bom você olhar se é essa armadilha do adiamento que está te pegando. Porque quando a gente vai encostar um determinado sentimento desconfortável, normalmente essa proteção vem. E aí a gente se distrai, a gente perde o foco, ou a gente se paralisa para não entrar em contato com aquilo e para não dar passos que vai me colocar nesse contato. E aí, então, que é o momento da gente respirar fundo e compreender que isso não vai fazer com que a situação mude, que o sentimento desapareça. Fica tudo lá, esperando a gente. Quando a gente se sente forte o suficiente, respiramos fundo e lá vamos nós. Então, respiramos fundos para ir além do adiamento, para ir além desse sentimento de frustração, da pressa, e continuamos, porque vale muito a pena continuar, vale super a pena. E aí, à medida que a consciência
vai se expandindo, nós começamos a jogar essas sementes mais conectadas com essa consciência e menos com o medo, que vai fazer com que a gente colhe essas zonas de conforto que nos diminuem. Então, hoje eu estou trazendo isso para você refletir. Eu queria saber se você cai às vezes nessas armadilhas. Eu te confesso que eu já caí inúmeras vezes, respirei e continuei. Né? Isso faz parte do nosso processo. Se você tem essa experiência, conta aqui um pouquinho pra gente. E aí, então, no próximo vídeo, eu vou falar sobre como às vezes a gente não tem consciência do quanto o autoconhecimento e como ele pode nos ajudar. Então a gente se encontra lá.